pod deles. Meu nome é Leonardo. Meu nome é Henrique. Eu sou o Davi. Eu sou o Neto e hoje o tema abordado vai ser Origem da Vida. Então, a gente viu um documentário na aula, daí a gente tem uma prova do professor Leonardo, daí a gente tem que debater aqui pra... Daí a gente tirou umas anotações e vamos discutindo para estudar para a prova, né? Que é essa semana aí. O nome do documentário é Origem da Vida. Ele apresenta uma jornada entre as duas grandes perspectivas como surgiu a vida na Terra. Uhum. Bom, a gente também vai abordar algumas teorias, né? Uma delas, que é a que eu mais estudei particularmente, é a teoria da panspermia, que significa que a vida surgiu do espaço, ou seja, trazida por meteoros ou cometas. Essa teoria, ela desloca a origem da vida para outro lugar, mas não explica como que surgiu, sabe? Não tem uma explicação concreta disso. Uhum. É muito importante a gente saber que para a gente criar essas teorias e concluir algo, a gente precisa fazer muitas suposições. Por exemplo, porque ninguém estava lá de fato, né? Então, ali da sopa evolutiva, tu tem que mais ou menos adivinhar com base em embasamentos, tem, mas não é certeiro. A temperatura, quais eram as condições da atmosfera, os gases, as coisas. Essas coisas a gente não tem comprovação, então a gente tem que meio que supor. E é importante que os seres humanos nunca viram um composto químico se tornar uma célula de fato. E também para deixar claro que nenhum dessas hipóteses são comprovadas cientificamente, né? Não tem comprovação, mas tem uns experimentos. Tipo do Francesco Redi, que mostrou que não é tipo da carne que sai tipo a vida, as moscas que botam os ovos ali e dali sai tipo a vida. Ou do Spallanzani, que provou que a fervura prolongada em selo com tampas evitando contaminação por micro-organismos. Vou explicar um pouco ali da carne das moscas, é bem legal isso daí, porque antigamente o pessoal achava que pra tu criar vida era só tu deixar uma carne lá de canto, passar alguns dias que iam aparecer moscas daquilo ali que tu deixou. Só que o que depois ele comprovou é que a carne não tem nada a ver com o surgimento das moscas, que elas já existiam, só que elas iam de outro lugar para lá por conta da carne que estava ali. Então eles pensavam sopa. que, tipo assim, para nascerem moscas tinha que ter carne. Isso mas na aí. verdade não tinha nada a ver. E as moscas já estavam ali, talvez até antes da carne. Isso. Também tem outra aqui que eu pesquisei bem, que é a evolução química, que foi inspirada na hipótese de Oparin e Haldane, nos anos de 1920, não sei se é assim que pronuncia, que eles propõem que a vida emergiu de reações entre gases primordiais, como metano, amônia, hidrogênio e água, e estimuladas por descargas elétricas e radiações. É bem importante quando a gente vai estudar sobre as teorias da origem da vida e como surgiram, que a gente nunca pode considerar que as coisas pensam assim, não pode considerar, por exemplo, que Deus, um criacionismo, uma coisa assim, quando tu vai ter embasamento científico, né? Tu não pode considerar que tinha algo que pensava assim, eu tenho que reproduzir, porque os aminoácidos, essas coisas foram juntando para formar a vida, não sabia que aquilo ali que eles estavam fazendo ia formar a vida. E uma das teorias mais aceitas lá é a da sopa de aminoácidos, né? Que o oceano era cheio, que tinha um oceano cheio de aminoácidos nele e que eles iam se formando proteínas e as proteínas se juntavam com os ácidos nucleicos, ácidos graxos e os açúcares, né? Daí a ideia é que depois formava uma membrana ali, juntava todas as proteínas que formavam os componentes essenciais, base assim, para a célula sobreviver. Daí Darwin, né, que apoiava bastante essa teoria do sopão, que no livro dele, Da Origem da Vida, ele escreveu como se fosse a receita para criar a vida. Daí ele falava os compostos químicos que tinham que ter, os gases, água morna, tudo que precisava ter, com as condições que eles imaginavam que tinha da época. De novo, ali tu tem que supor como é que era.
Basicamente, eu acho que essa, pra mim, não é uma boa. O que tu acha? Eu não sei se tipo assim, não sei se é a que eu mais acredito, sabe? É. E outra curiosidade, né, que o seu Léo falou bastante na aula também, que ter surgido vida era uma coisa quase impossível. As probabilidades eram mínimas e mesmo assim teve esse surgimento. Então, na minha opinião, acho que muitas vezes é por isso que acaba gerando essa dúvida sobre a teoria, né? Sobre Sim. as teorias. No vídeo lá falava uma cientista, no documentário, que se tu colocasse aminoácidos ali e aquecesse, não ia acontecer nada assim por milhões de anos. Então é algo muito improvável ter acontecido. Até as primeiras moléculas da história, assim, aconteceram no oceano, assim, nas águas. Que é a ideia ali do sopão. E como tu disse antes ali, de criação, de criacionismo, tem uma posição também que veio da origem da vida por um ato divino, que era a presença em tradições religiosas como Gênesis hebraico e narrativas monoteístas. O documentário mostra muito o ponto de vista entre a evolução química e biológica, só que levando para considerações também religiosas e também científicas. Mostra essa disputa assim entre os dois, porque pode ser que veio muita gente acredita que veio de um ato divino, Deus. Muitos cientistas falam de explicações científicas. Até porque tem uma rivalidade forte Entre religiosos e a ciência. Mas Ainda tem bastante cientistas que acreditavam que era um pouco dos dois, né? Sim, do evolucionismo. sim, já foi muito falado disso na aula também. E ali o Stanley Miller, né? Ele era um estudante lá e ele tentou comprovar essa ideia da receita do Darwin. Então ele aqueceu, criou todo um instrumento de vidraria para tentar criar as condições daquela época. E incrivelmente, assim, depois de depois de alguns dias, ele encontrou 4 dos 20 aminoácidos que a gente tem na Terra, que meio que na época estava comprovando que era daquele jeito a origem da vida. Só que depois o pessoal descobriu, e foi muito criticado, assim, desvalidaram o experimento dele, que ele não usou alguns gases certos, né? Faltou por alguns gases e ele não botou outros. Mas ele foi um pouco importante porque ele incentivou outras pessoas a fazerem experimentos sobre a origem da vida. Sim, e voltando ali para a teoria da sopa, pro que o Henrique falou também, né? Uma curiosidade é que a vida ela pode ter surgido no fundo do mar. Alguns cientistas eles acreditam na verdade até hoje, que a vida começou em fissuras hidrotermais no fundo do oceano, onde a água quente, rica em minerais, ela criava um ambiente ideal para as reações químicas. Então isso é uma curiosidade que também pode ter surgido. São muitas teorias, sabe? É muita coisa, entendeu? Então eu acho que ainda vai demorar muito tempo para... Só com a evolução da tecnologia, vai que já é demorar. muito alta. hoje em dia, Exatamente. mas não sei se vão conseguir comprovar. Também tem outra que fala que é o do RNA Word, que sugere que o RNA foi a primeira molécula autorreplicante antes do DNA e das proteínas. Então, como diz que teve conjunto de moléculas de proteínas no fundo do mar, falam que ainda o RNA veio antes disso tudo. Que é um modelo que ainda é muito estudado hoje em dia. E, não sei se vai ser comprovado, né? É muito difícil a gente, no fundo, pensar assim desse surgimento da vida, porque os cientistas acham que tinham que ter tais gases, descargas elétricas, temperatura, um monte de condição. E qual que é a probabilidade de tu formar a cadeia ali dos aminoácidos certos para formar proteína? Porque se não tiver a cadeia certa de aminoácidos, que a ideia da sopa é que eles estão ali entrando em atrito dentro do oceano, qual que é a probabilidade que monte uma cadeia com centenas de aminoácidos para formar proteína? Dessa proteína vai formar um pedacinho da célula. Tinha que acontecer muitas vezes assim no mesmo espaço e coisas para conseguir
formar uma célula, né? Porque tem as coisas básicas ali. Toda célula tem que ter uma membrana, tem que ter o ribossomo para fazer lá a síntese do DNA e do RNA. Claro que era um pouco mais simples, só que não pode ser tão simples porque ela deixa de ser algo vivo. Ela então não é nada. Sim. Outra curiosidade... pode falar. Pode falar. A gente pode pensar também, uma curiosidade, assim, uma pergunta, que demorou 4 bilhões de anos pra gente estar aqui do jeito que nós estamos, não tem nenhum ser mutante ainda. Será que, tipo, eles sabem que tem moléculas em Marte? Será que daqui 4 bilhões vai ter, tipo, ser humano lá em Marte, ou pessoas, tipo, igual nós aqui? Cara, É uma pergunta na minha opinião, da forma que está evoluindo a tecnologia, eu acredito que sim. Eu acredito que... Não sei se não vai levar ter... pessoas... Não sei se vai as ter... moléculas vão se tornar em... Pode ser que o que aconteceu, tipo, aqui vai acontecer em Marte também? Tipo isso. Eu entendi o que quis dizer. Sim, Mas eu isso entendi, é eu entendi. Eu pensei que, tipo, eu pensei Não que, vão tipo, levar assim, pessoas da Terra pra Marte. Não, eu mas pensei vai que, tipo assim, surgir surgir uma vida em Marte. Só que já tem, já falaram que tem não tem tantos por cento de vida em Marte, porque foi encontrado água lá, não foi? Foi encontrado água congelada, só que isso é algo que se leva muito em consideração, né? Porque de tantos planetas que a gente conhece, que existem há vários bilhões de anos, não tem vida. Então qual que é a probabilidade de ser no nosso? Existem mais galáxias do que grãos de areia no mundo. É loucura isso, fala lá no vídeo. Se tu pensar qual é a chance de a gente ter nascido, existido, assim. Isso é verdade, e é bem louco isso aí. E voltando aí, como a gente está falando mais de espaço aí, voltando para mais uma curiosidade, ingredientes da vida já foram encontrados em meteoritos, que fala bastante daí daquela teoria Da primeira que eu falei, da panspermia, que meteoritos caídos na Terra já apresentaram aminoácidos, que reforça a ideia que partes da vida podem ter vindo do espaço. Legal. Entendeu? Outra teoria também, que acho que não sei se falaram no documentário, mas o Davi ressaltou na aula do Luca, que é o Ancestral Universal Comum, que evidências apontam que todos os seres vivos compartilham o ancestral de uma única célula, que de cerca de 3,5 a 4 bilhões de anos, ou seja, todo mundo tem todo mundo surgiu de uma única célula. Daí a gente tem hoje em dia diversas espécies e animais e repartições por conta da seleção natural, né? E mutações que foram gerando diferentes indivíduos. Muito legal pensar nisso, que todos vieram da primeira célula ali, que a probabilidade de ser criado é zero. E a gente percebe que essas mutações demoram muito para acontecer. Então a gente sabe que o mundo existe há bilhões e bilhões de anos. Então tem uma sequência que eles passam no vídeo que é, primeiramente, as moléculas orgânicas, depois protocélulas, depois a mutação aleatória que vem, depois a seleção natural e depois a vida como nós temos hoje. Sim, e ali como tu falou, que a Terra surgiu o surgimento da Terra há tantos bilhões de anos, né? Mas uma outra curiosidade é que a vida surgiu teoricamente mais ou menos rápido em comparação com o surgimento da Terra. A Terra ela tem cerca de 4,5 bilhões de anos e os fósseis mais antigos de vida têm entre 3,5 bilhões. Ou seja, a vida surgiu em menos de 1 bilhão de anos após a formação do planeta. Nossa, é loucura isso. Que querendo ou não é muita coisa. Para um planeta que tem 4,5 bilhões de anos. Parece ser muito mais. Em comparação a 4 bilhões de anos, 1 bilhão, entendeu? Um quarto da vida da Terra já tinha nascido. Exatamente. Ali. Exatamente. E o negócio ali que eu tava falando de seleção natural, tem teorias que eles achavam, né, hoje em dia já foi cancelada essa teoria, que tinha uma seleção natural ali que formou as células, só que a gente não consegue falar dessa seleção natural porque eles não se autorreproduziam, né, antes de formarem as primeiras células autorreplicantes. Então, essa característica não ia passar do pai para filho porque não tinha de pai para filho, né? Isso só seria aplicado após o surgimento da vida, após
as células conseguirem se autorreplicar. Também uma questão interessante é que no documentário o pessoal reflete entre o papel da ciência e da fé sobre um possível design, que um design seria se no futuro ou um próximo um projeto inteligente vai, tipo, ou uma tecnologia vai poder comprovar da onde veio a origem, qual é a teoria qual é a mais... teoria certa, né? No Também, final né? do vídeo, os cientistas, eles perguntam se no futuro próximo terá um projeto inteligente Eu acho que não vai ser tão próximo também, né? Porque vai ser... É algo bem difícil, complicado. Mas é o que é bem complicado. interessante, que eles também têm essa dúvida na mente deles. Mas também não sei, porque a tecnologia está evoluindo muito rápido também, né? Não vai passar um negócio de 4 bilhões de anos ali, eu acho que É algo difícil, Possível. sim, mas eu acho que não um futuro tão longe, não, cara. Porque já tem, criando aquele telescópio lá, né, que possivelmente tu conseguiria ver o surgimento da Terra, conseguiria ver o Big Bang acontecendo com um telescópio, e tu consegue ver, tipo assim, porque a luz tem o tempo de viajar, né, então ele conseguiria ser mais rápido e passar o que está acontecendo. Bom, Então, é isso. Vocês querem falar mais alguma? Vamos indicar o documentário para... Pesquisem aí o documentário, se a gente deixa o link, mas o nome é Origin em português. É que é basicamente um documentário em inglês, só que tem Foi adaptado para o Brasil aqui. E ele traz análise clara de grandes desafios químicos e evolutivos, e eles falam as várias teorias da origem da vida aí, que é nosso próximo assunto, vai cair na prova. E é isso, É isso, basicamente, então, né? Vamos tirar aquela selfiezinha. Vamos tirar aquela selfie final, então. Tirei, aí, vai. Vamos bater uma selfiezona aí. Mais um concluído aí, ó. Peraí. Aí, A gente deixa o link do documentário na descrição descrição do vídeo ali. aí. E vamos curtir a nossa foto lá no Instagram. Valeu, pessoal. Valeu, até a próxima.